Hoje nós recebemos aqui nos estúdios do Bom Dia Produtor o médico veterinário José Henrique Saraiva Borges para a gente bater um papo aí sobre o mal da vaca louca. Foi confirmado na noite da última terça-feira um caso da doença no sudeste do estado paraense, em uma propriedade na cidade de Marabá. Após a confirmação, o Ministério da Agricultura suspendeu as exportações de carne bovina para a China. Esse assunto ganhou repercussão aí em todos os noticiários nacionais e também internacionais. E agora a gente conversa com o José Henrique e também com o Iago Travagini, que vai falar com a gente sobre esse assunto. Começando aí pelo José, o Iago está com a gente ao vivo pela internet. Zé, bom dia para você, obrigado pela sua participação. Bom dia, Vinícius. Bom dia, amigos. Bom, a gente começa buscando os esclarecimentos sobre a explicação para o que é, de fato, esse mal da vaca louca, né? O que é essa doença? Como que a gente pode definir ela? É uma doença, Vinícius, causada por uma proteína. Não é um vírus, não é uma bactéria. Então, ela difere das doenças que a gente está acostumado pelo agente etiológico, que é uma proteína. No nosso caso, lá no Pará, que confirmou o caso, há uma grande suspeita que seja uma doença atípica. O que é isso? A proteína ela sofreu mutação dentro do próprio animal. Então, isso diminui a chance de você difundir o problema, como aconteceu no Reino Unido, que a doença veio através de uma alimentação com essa proteína contaminada. Lá no Pará, o que a gente já sabe até o momento é que é uma propriedade que já está isolada com outros 160 animais por conta desse caso que foi confirmado. Era um bovino de 9 anos de idade, a carcaça foi incinerada depois do abate do animal. É o procedimento correto abater, incinerar? Como que deve funcionar? Essa propriedade realmente tem que ficar isolada? Ela tem que ficar isolada até se comprovar que realmente foi a doença da vaca louca atípica. Porque um animal não vai transmitir para o outro. Então, a proximidade dele estar numa propriedade não vai transmitir a doença de uma vaca para outra. O problema é se a gente matar essa vaca, o humano comer, e aí ele pode pegar a doença, desenvolver a doença, porque ele ingeriu a proteína e usar essa carcaça da vaca, o resto que sobrou, para fazer proteína animal, que seria farinha de carne, de ossos, de sangue. Que no Brasil é proibido isso desde a época da vaca louca que teve na década de 90 no Reino Unido. Então a gente tem a mínima chance de que essa doença se propague pelo Brasil e lá no Pará. Agora é interessante abordar sobre isso porque às vezes fica aquela dúvida. É uma doença que se transmite de bovino para bovino, ela se desenvolve só ali no animal ou através dessa distribuição da proteína? Como que é que funciona essa questão da transmissão da doença? Ela acontece como, por exemplo, outras enfermidades que a gente encontra a campo, que ela é transmissível de animal para animal, ou no caso da vaca louca, não? Não é transmissível de animal para animal. Eles estarem em contato um com o outro, não vai ter essa transmissão da doença. O grande problema é se a gente fizer a ração com a carne desse animal. Enfatizo que no Brasil isso é proibido. A gente não tem o consumo de ração de bovinos oriundos de proteína de origem animal, já em função do problema que teve no Reino Unido. Então o Ministério da Agricultura, ele desde a década de 90 já tomou essa providência, que antigamente a gente usava muito cama de frango como fonte de proteína na ração animal. Hoje isso é proibido. Então há uma mínima chance de que essa doença atinja outros animais nessa propriedade. Agora, Zé, o Iago também está participando com a gente aqui do Bom Dia Produtor para falar um pouco sobre esses impactos que vão ser gerados para a economia. O caso foi confirmado essa semana e já houve a suspensão aí nas exportações para a China. Iago, bom dia para você, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Quais são os impactos que a pecuária do Brasil vai sentir a partir de agora por conta dessa confirmação? Bom dia, mais uma vez, obrigado pelo convite. E bem, o que a gente pode relatar aqui é que o Brasil sofre com algumas sanções pós a descoberta da vaca louca, seja ela típica ou atípica. E a principal sanção está correlacionada com a China. Então eu falo isso por conta de que o acordo firmado em 2015, o protocolo firmado em 2000. Está dando recuo aqui para mim, desculpa. O protocolo firmado em 2015
em 2015, ele passa por uma China que interrompe as compras, e após esse processo de interrupção das compras, a gente passa a ver a China interrompendo essas compras. O som está muito ruim, eu não consigo ouvir a minha voz, eu estou ouvindo ela repetidamente, eu não consigo entender. Vou pedir para a produção resolver esse problema para a gente, só para não ficar dando essa questão do retorno. Resolveu? Pode continuar então. Será que deu certo agora? Vou testar aqui, porque eu estou vendo o meu áudio repetidamente aí, agora ficou perfeito. Bem, o protocolo firmado em 2015 com a China, ele passa por um processo em que a gente interrompe as compras no momento que é diagnosticada a doença. Então, a doença foi confirmada, a gente tem um caso de vaca louca, ainda está na contraprova, né? Vai sair a contraprova do Canadá para confirmação via se é típica ou atípica, né? Então, existe esse processo para confirmação, mas já desde ontem, dia 23 de fevereiro, o Brasil interrompeu a sua certificação, não a exportação, tá? A sua certificação de produtos a serem enviados para a China. Então, desde ontem, a gente finalizou esse processo, começou a parar de produzir carne para a China. A gente continua exportando ainda as carnes que foram produzidas anteriormente, mas desde ontem já não se produz mais carne bovina para ser enviada para a China. O que acontece nesses próximos passos, né? O que a gente deve enxergar nesses próximos dias é uma redução nos volumes embarcados, até porque a gente já não está produzindo carne que seria enviada para a China, que é um animal com menos de 30 meses, tem todo o protocolo que é para o animal chinês. E após esse processo, né, a gente deve esperar a anuência chinesa para que a gente consiga enviar novas cargas. Então, determinado o fim dessa certificação temporária, né, a gente passa por um bloqueio temporário, e aí a China é quem determina o que a gente vai, quando a gente vai poder produzir e exportar novamente, né? Quando a gente vai poder produzir novas cargas certificadas para a China. O grande problema dessa dependência é que hoje o Brasil depende em torno aí de 20% da sua produção para conseguir... hoje a China compra em torno de 20% da nossa produção de carne bovina. Então, quando você tem um cliente que leva a cada 5 bifes produzidos, ele leva um, quando ele sai do mercado, ele acaba causando esse alvoroço, como aconteceu no dia na quarta-feira, quando a gente viu o preço do boi gordo na bolsa recuar em torno de 6%. Então a gente teve sim um prejuízo muito grande, e o pecuarista provavelmente vai ser o que mais vai sentir isso, né? O pecuarista que tem animais para entregar agora vai sentir uma queda de preço por conta dessa saída chinesa por tempo indeterminado. Pode ser que demore muito pouco tempo, como foi lá em 2019, quando demorou 10 dias. Pode ser que demore 100 dias, como foi lá em 2021. A grande questão é que hoje a gente depende única e exclusivamente da China para a resolução desse problema. O impacto vem diretamente para o bolso do pecuarista e tem algum reflexo para o consumidor aqui no Brasil também ou não? Não veio para mim o áudio. Produção, tá tudo ok por lá? O impacto vem para o pecuarista, a gente entende isso, e para o consumidor aqui do Brasil também tem algum tipo de impacto? Vai pagar menos pelo produto? O preço continua sendo o mesmo? Como que muda alguma coisa para o consumidor brasileiro? Certo, vamos lá. Eu acho que é importante só falar que a tendência do que tende a acontecer para o mercado da carne bovina como um todo. Para o pecuarista, a gente deve sofrer um impacto, né? O pecuarista deve sofrer um impacto, como ele já tem observado. A indústria, principalmente aquelas certificadas para a China, devem também sofrer um impacto de exportação, tá? Então, quando eu falo isso, cerca de 500 milhões de dólares são arrecadados, digamos assim, como receita no envio de carne bovina para a China por mês. Então, a gente está falando de $500 bilhão que pode ser sim impactado nas exportações totais, e para o consumidor final a gente pode ter sim um impacto, não de risco sanitário, acho que como a gente tem observado aí, se trata provavelmente de um caso atípico, então não tem risco sanitário, até porque a carcaça foi incinerada, esse animal não entra dentro da cadeia produtiva. Mas pensando do ponto de vista comercial, né, se a gente tem menos carne sendo exportada, isso pode sobrar mais para o mercado interno. Então, com isso, a gente fica com uma disponibilidade interna maior, e a probabilidade é que sim tenha mais oferta dentro desse mercado interno. O grande ponto é que talvez isso não chegue para o consumidor final, né, no varejo, em tempo hábil. Então, se a gente tiver uma reabilitação, uma recertificação em 10 dias, né, então, como foi lá em 2019, provavelmente o varejo nem vai repassar essa redução de preço, entendeu? Agora, se durar 30, 45 dias, a gente pode investir uma redução de preço para o consumidor final lá no varejo por conta desse aumento de disponibilidade interna de carne.
Certo, Iago, eu peço para você continuar com a gente aqui na programação. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Zé. A gente estava comentando um pouquinho antes sobre o risco do consumo do ser humano consumir essa carne, né? Pode gerar alguma coisa para o ser humano também? Como que fica essa questão de boi para humano, né? É uma doença que pode ser transmissível, sim, do bovino para o humano, porém, a gente praticamente não tem essa doença aqui. Há uma grande probabilidade que realmente seja vaca louca atípica, não colocando em risco a cadeia produtiva lá do Pará e do Brasil também. E o Ministério da Agricultura ele tem uma triagem constante para prevenir problemas de colocar no mercado a carne com problema da vaca louca e também de todas as outras doenças. E também é importante ressaltar que a principal transmissão da vaca louca do bovino para o humano é quando se consome partes do sistema nervoso central desse bovino. O fundo de olhos, desde a década de 90, essa comercialização também é proibida aqui no Brasil para evitar a contaminação da população caso tenha algum tipo de problema. Então fiquem tranquilos, a probabilidade de acontecer uma contaminação de humano é praticamente nenhuma aqui no Brasil. Agora, a análise das doenças, como identificar que o animal tem essa doença? Ele apresenta algum comportamento diferente? Precisa ser feita uma análise do material da própria carcaça? Como que funciona tudo isso? Clinicamente, a gente vê uma alteração comportamental. Então, o animal fica mais bravo, uma vaca que era mais calma, mais mansa, ela se torna mais brava, ela tem sensibilidade à luz solar, ela sensibilidade ao toque. Começa a manifestar sintomas de que ela esteja um pouco maluca. Por isso esse nome, doença da vaca louca. Então são sinais neurológicos, nervosos, que o animal apresenta. É claro que nem todo sinal neurológico significa que o problema seja de vaca louca. A gente tem diversos problemas, como infeccioso, como tóxico, que possam ocorrer com os mesmos sintomas. Então é necessário que se faça um exame, sim. O mais comum é a histopatologia, como triagem, que seria tirar um pedaço do sistema nervoso da vaca e analisar histologicamente. Caso se confirme a doença da vaca louca, aí sim a gente pode fazer exames mais detalhados, como o caso lá do Pará, que está indo para o Canadá para confirmar se o prion, que seria essa proteína que teve a mutação, ela é de origem do animal, confirmando o caso atípico, que aí rapidamente se libera a comercialização do produto, ou se veio da ingestão de uma ração contaminada. Há uma necessidade também de dizer que essa mutação é do próprio animal, né? Ou não? Caso seja a doença da vaca louca atípica, que é a grande suspeita nossa, a mutação ocorre dentro do animal e, enfatizo, não há transmissão de um animal para o outro. Então, se descobriu o problema, incinerou a carcaça e se resolveu o problema e rapidamente eu acredito que a gente consiga voltar a comercializar para a China rapidamente, mas é claro que isso depende de acordos internacionais e a negociação. Pegando um gancho nisso, o Iago volta aqui para conversar com a gente mais um pouco. Iago, se a gente consegue resolver esse problema dentro de uma janela de tempo um pouco menor, não tem um reflexo tão grande para os valores da economia pecuária aqui no nosso país, né? Isso. O que a gente pode resumir é que sim, se a gente conseguir resolver em pouco tempo, né? Então, como foi lá em 2019, a gente resolveu lá em cerca de 10 dias essa questão. Então, a tendência é que sim, a gente não tenha grandes problemas dentro da pecuária brasileira. O grande ponto aqui, como eu falei para vocês, é que a China, ela é quem manda nesse momento, né? O acordo firmado lá em 2015 diz que a interrupção é da parte brasileira, automática, né? Então, é a parte brasileira que interrompe a sua certificação e no protocolo firmado lá diz que, basicamente, que a China é que tem a anuência, né? O poder de retomar essa certificação. É só com o aval deles que a gente pode retomar a certificação. Se a resolução for rápida, ou seja, a gente tiver uma resolução em 10 dias, a tendência é que o padrão do que a gente vinha observando dentro da pecuária brasileira até o dia 20, 19, 18, 17 de fevereiro continue pós isso. Então, o que eu estou pontuando é que se a gente tiver 10 dias aqui de problema, e aí a partir do dia 3, 4, 5, 6 de março, a gente já tem uma resolução desse problema, a tendência é que os preços voltem a caminhar próximo do que eram ali na semana anterior ao carnaval.
Então, esse é o contexto atual. Se a resolução for rápida, vai ser ótimo para o Brasil, para a pecuária brasileira. O grande problema é que hoje a gente depende da China para que essa resolução seja mais rápida. Então, agora se torna muito mais um problema político/comercial do que, de fato, um problema sanitário. Iago, a gente comenta muito sobre a China, mas existe algum reflexo com outras relações comerciais além da China, ou é um problema mais específico em relação a esse país? Provavelmente o que acontece, né? A gente fala muito sobre a China por conta da importância chinesa dentro do nosso mercado produtivo, dentro da nossa demanda total. Então, sim, a gente relata muito sobre a China por conta dessa dependência que a gente exige hoje, né? Que a gente existe hoje dentro da pecuária brasileira por conta da China levar uma parte muito grande da nossa produção. Mas a tendência é que, sim, outros países possam interromper as compras da carne bovina brasileira. Então, lá em 2021, a gente viu Filipinas, Indonésia, Israel, Chile e alguns outros países que bloquearam temporariamente as compras do Brasil. No caso das Filipinas, foram em torno de 1 a 2 semanas, Indonésia ficou 1 mês sem comprar. Então, existe sim a possibilidade que outros países interrompam as compras de carne bovina brasileira, assim como aconteceu lá em 2021. Mas a tendência é que, se confirmado a atipicidade do caso, né, ou seja, que não seja uma vaca louca de fato problemática, que indique um problema na cadeia produtiva, que é o que a gente espera, né, que não exista, que na verdade seja uma vaca louca típica, a tendência é que a resolução desse problema seja relativamente rápido com esses outros países. Né? A diferença é, no acordo firmado com a China, a volta depende única e exclusivamente da China. No acordo firmado com outros países, é mais uma questão de você acertar políticas ali que não estão vinculadas a um acordo, uma parceria comercial bilateral. Tem alguma orientação importante para o pecuarista nesse momento, que ele precisa estar atento na forma de fazer negócio, ou é só esperar mesmo para que tudo isso se resolva? Para o pecuarista, a gente sempre ressalta a importância do RED, tá, da produção. Então, a gente tem falado aí dos últimos meses, principalmente por conta da virada do ciclo pecuário, sobre a importância de olhar para o RED, da operação de travar seus animais, de mensurar custo e rentabilidade, focar na rentabilidade da atividade. Então, utilizar os mecanismos de proteção, como opções, como mercado futuro, como termo, para justamente evitar problemas como esse, né? Passar por problemas como esse. Quem estava travado agora no final do mês de fevereiro, basicamente não está sofrendo na precificação com esse problema. Além disso, acho que o que a gente pode relatar e pelo menos pontuar aqui é que no mercado físico, a tendência agora é que o pecuarista que tem animais para negociar, ele deve sofrer um pouco mais, então a gente tenta indicar um pouco de paciência dentro e parcimônia dentro desse momento. Aparentemente, há uma boa política que está acontecendo entre o Ministério da Agricultura brasileiro e o Ministério da Agricultura chinês. Os indicativos dão de que a resolução será rápida. Então, no final do dia, né, no frigir dos ovos, a gente pode ver que provavelmente essa reabertura aconteça mais rápido do que em 2021. Se ela acontecer mesmo, o pecuarista vai conseguir aí ter uma recuperação de fôlego a partir ali do mês de março, né? Então a gente está na dependência aí, para quem tem animais para negociar nesse curto prazo, a esperança, né, é que essa resolução aconteça rápido. Para quem tem animais de longo prazo, eu diria que é o momento de esfriar a cabeça e sair um pouco do mercado. Esses animais que tem para entregar no próximo mês, lá no fim de março, no fim de abril, a tendência agora é ficar um pouquinho de lado, esperar a poeira baixar, como a gente fala por aqui. Maravilha, Iago. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor, trazendo esses esclarecimentos aí que são muito importantes para a gente. Obrigado mais uma vez pelo convite e fico à disposição. Valeu, ótimo dia para você. Por aqui a gente ainda segue, José Henrique Saraiva Borges continua comigo. Agora, Zé, a gente fala muito sobre a questão da economia, mas é claro que não dá para se preocupar só com dinheiro. A sanidade também tem que ser levada em conta, né? Lá dentro do campo, né, da porteira para dentro, qual que é a orientação para o pecuarista? Seguir o que a gente vem fazendo há muitos anos com eficiência, não comprar ração clandestina, sempre ração de qualidade, de origem, para evitar que esse problema aconteça na cadeia produtiva do Brasil, mas os nossos produtores estão cientes do problema, quem mais se preocupa com a sanidade do rebanho, e eu não tenho dúvida nenhuma de que será realmente um caso atípico e rapidamente isso tudo se resolva, a poeira abaixe e a gente volte a produzir carne de qualidade como sempre foi. Bom, nós temos o conhecimento do caso de 2019, depois do caso de 2021, eram atípicos também? Como que foi naquela época?
Os 2 casos foram atípicos naquela época. O que eu ressalto, quando não é o atípico que a gente fala, é porque esse animal ingeriu o prion de ração clandestina, contaminada com esse prion de origem de outros animais. E o Brasil está muito consciente desse problema sanitário e eu acho muito difícil que isso aconteça, de alguém comprar uma ração clandestina contaminada com proteína de origem animal. Estou bem tranquilo em relação a isso. Para mim realmente é um caso atípico. Em poucos dias a gente vai noticiar aqui que realmente confirmou no Canadá, e não se preocupe, porque mesmo que uma carne chegue ao frigorífico, existem barreiras para que a população não se contamine com a vaca louca. Não é motivo de desespero, fiquem tranquilos, a nossa carne continua sendo de qualidade, como sempre foi, e a população tem um sistema de vigilância para evitar a transmissão de doenças, famosas zoonoses, que vêm do animal para o humano. O Brasil é extremamente eficiente e não vejo problema em continuar consumindo a carne do bovino no Brasil. Agora, foi citado aqui no início da nossa entrevista a questão do Reino Unido, né, que houve o problema, que foi de uma outra maneira, não foi um caso atípico. Não sendo um caso atípico, como que o controle funciona para poder acabar com a disseminação da doença? Aí começa um controle investigativo juntando a parte veterinária com o policial para rastrear de onde veio a origem dessa ração contaminada. Seria uma questão policial que aí envolve prisão, mas não acredito que isso aconteça. Aqui a gente segue de uma maneira um pouco mais tranquila. Porque quando a gente fala atípica, que a proteína fez mutação, ela se modificou dentro do animal. Isso pode acontecer em qualquer animal, inclusive com a gente. Como a gente viu muito no Covid, o vírus, uma nova variante, uma mutação, isso acontece realmente no animal. Friso que é um caso isolado que não coloca em risco a nossa cadeia produtiva. Tá certo, Zé. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor, trazendo esses esclarecimentos importantes para a gente. Obrigado pelo convite, Vinícius. Bom, lembrando a você, inclusive, que daqui a pouco essa entrevista fica disponível no portal sba1.com ou canaldoboi.com.